Olá, bem-vindo a este vídeo sobre o balanço humano da guerra na Ucrânia. Um balanço que hoje ultrapassa 1.500.000 vítimas militares, incluindo mortos, feridos graves ou desaparecidos. E os dados? Não vamos considerar as informações falsas dos protagonistas, mas sim o que podemos comprovar de fato. Soldados enterrados com cerimônias religiosas, contagem nos cemitérios e medalhas concedidas postumamente, artigos, mensagens em redes sociais e vazamentos de dados oficiais compartilhados várias vezes. E também tentaremos fazer um balanço dos civis em um segundo momento. Voltamos ao nosso assunto e começamos com as perdas militares do lado ucraniano, que provavelmente são as mais conhecidas. Primeiro porque há uma enorme transparência do lado ucraniano, porque os mortos são homenageados por sites oficiais locais e pela lista de medalhas póstumas. Por exemplo, temos o site UAlawSys, que catalogou todas as informações, e chegamos a mais de 78.000 mortos desde o início da guerra em 2014, sendo 73.000 desde 2022. São mortos conhecidos pelo nome, com informações sobre cada pessoa, estatísticas, por exemplo, sobre as idades, a região de origem, as unidades às quais pertenciam, etc. Além dos mortos, há 68.000 desaparecidos e esse número cresce com o tempo. Mas, na verdade, trata-se de uma atualização, porque pessoas que não têm notícias de um parente às vezes só começam a procurá-lo vários meses depois. Isso indica que o número real de desaparecidos deve ser maior do que o registrado nos últimos meses. A curva deveria ser um pouco mais longa, e realmente é. 10.000 desaparecidos a mais, na verdade, do que o que podemos ver nos números. Aqui, para análise, eles usaram a lista completa de pessoas desaparecidas, estabelecida diretamente pelo Ministério do Interior da Ucrânia. Incluía militares e civis, mas depois ajustaram para excluir o máximo de civis. A validade dessas informações foi confirmada por análises independentes, como as da Mediazona e do Livro da Memória da Ucrânia. Interessante notar que até o site russo Lost Armor, que faz o mesmo trabalho, chegou ao mesmo número. Além disso, temos dados verificados pelo Times, que encontrou 97% das informações corretas. Esse número de 150.000 mortos e desaparecidos militares ucranianos é totalmente credível. Sem dúvida, é o mais realista possível atualmente. Sabendo que, nos padrões, temos 3,5 feridos para cada morto e que 40% desses feridos são lesões graves, incapacitantes e definitivas. Isso aumenta em pelo menos 200 a 250.000 o número de feridos graves e permanentes em combate. Mesmo que, de fato, muitos amputados, por exemplo, como eu pude ver várias vezes, tentem voltar para a linha de frente para continuar lutando, vamos assumir para estes cálculos que são perdas definitivas. Esse número é confiável, pois o governo ucraniano informou em julho ter fornecido próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos a 56.000 feridos de guerra nos primeiros 6 meses do ano. Portanto, o ritmo observado certamente corresponde às perdas reais. Então, isso nos dá um número total real de 350.000 a 400.000 perdas definitivas. Do lado ucraniano, se fizermos agora o mesmo trabalho do lado russo, aí as informações são muito menos transparentes. A Mediazona registrou 120.000 mortes nominativas até 18 de julho, comparáveis ao excesso de mortalidade de 165.000 militares, estimativas do Registro Nacional Russo, que registra pedidos de sucessão. E quando olhamos para as mortes, que são 100% certas, o balanço piora com o tempo, pois 2024 teve mais mortes que 2022 e 2023 somados. E aqui eu mostro para vocês alguns dos 38.444 russos mortos conhecidos, mortos identificados para o ano de 2024 pela Mediazona. Aqui você vê a análise do banco de dados. Há estatísticas, principalmente geográficas, mostrando que a Rússia envia principalmente minorias étnicas, como baixquires, buriates e habitantes do Tartaristão, para morrer. Mas esse número obtém em fontes abertas 120.000 mortes comprovadas nominativamente conhecidas, ou 165.000 pedidos de herança. Ele está subestimado em relação à realidade do campo, pois desconsidera corpos recuperados, porém não identificados. Também não estão incluídas as perdas militares das zonas da República Popular de Lugansk ou da República Popular de Donetsk, para as quais se estima que haja mais de 20.000 mortos. Esses dados são dos próprios russos. Isso também não leva em conta as mortes da Coreia do Norte, que já teve mais de 3.000 baixas. Então temos números que são totalmente parciais, mas lembro a vocês, por enquanto, são 120.000 mortos nominais, são realmente aqueles dos quais podemos ter provas. Por exemplo, essa conta do Twitter é dedicada a buscar informações sobre oficiais russos mortos.
O número de oficiais russos mortos chegou a 6.666 em 23 de julho, com lista nominal disponível para download em Excel. Como você pode ver, novamente são informações de placas comemorativas, imprensa, monumentos, redes sociais. Todos os links estão nos comentários. Assim, você pode conferir todas essas informações já validadas por pesquisadores independentes. Mas sabemos, de qualquer forma, que essas informações são parciais, já que nem tudo vai aparecer em inteligência de fontes abertas. Então, existem várias maneiras de verificar essas informações. Primeiro, explorar vazamentos de bancos de dados, especialmente os do 41º Exército, como o caso da 74ª Brigada. Foram 2.479 mortos, 2.732 desaparecidos e 2.789 desertores, totalizando cerca de 7.500 baixas. O mesmo ocorre com a 35ª Brigada, com 7.200 mortos e desaparecidos, e a 55ª, com 4.500 baixas. Para eles havia só 1.600 homens antes da guerra. Então isso permitiu constatar que os pesquisadores tinham encontrado apenas metade dos mortos e desaparecidos, que são confirmados pelas informações das próprias unidades militares. Eles também conferiram os dados com pessoas que visitaram vários cemitérios russos, também compararam os mortos da lista com o número real de túmulos. Eles notaram que, em média, havia 50% mais caixões ou túmulos do que nomes conhecidos nessas listas. E tudo isso permitiu corrigir os números a partir das informações sobre as pessoas que eram conhecidas, para alcançar entre 178.000 e 257.000 mortes reais no exército russo. E não falamos, obviamente, dos desaparecidos, nem dessa informação muito atrasada. Como você pode ver, ainda faltam integrar de 4 a 6 meses de dados. Por isso essa curva cai forte em 2025, mas sabemos que, na realidade, a situação é o império, principalmente porque vemos as informações que vêm da agência estatística russa, que revelou o faturamento dos serviços funerários, que aumentaram mais 12,7% nos 4 primeiros meses do ano. 2025 após o recorde de 2024, e agora já temos mais de 40 bilhões de rublos de faturamento no setor e 200 novas empresas que foram criadas só nos primeiros meses de 2025. Podemos, portanto, considerar que esse número de 250.000 mortos, que é o topo da estimativa, ainda está subestimado. Há várias formas de verificar, como com os ocínteos, por exemplo, André Perpétua, que comprovou por imagens a morte de mais de 44.000 russos em um ano. Convido vocês a ver a lista que ele fez, com link para conferir as mortes confirmadas por imagem em cada caso. Também podemos considerar indícios do próprio Estado russo, como o pedido de 307.000 certificados de óbito feito pela Rússia nos 3 primeiros anos do conflito. Mesmo que vários membros da família solicitem esses certificados para comprovar a perda de um ente querido, ainda é um indicador confiável. Além dessas mortes, é necessário incluir os muitos desaparecidos difíceis de contabilizar. Assim como na Ucrânia, havia quase tantos desaparecidos quanto mortos. Aqui podemos observar, por exemplo, processos judiciais iniciados para declarar desaparecidos. E eles começaram a se multiplicar apenas recentemente, com 20.000 processos no ano de 2024. Aqui está a cronologia das declarações. Por assim dizer, praticamente não havia nada antes do verão de 2024. Eles já estão com 20.000 desaparecidos. O dado mais confiável sobre o número real de desaparecidos no exército russo vem do Departamento Ucraniano de Coordenação de Prisioneiros. Porque eles lançaram uma iniciativa chamada Quero Saber, na qual as famílias de um soldado russo que procuram informações sobre seus entes queridos, dos quais não têm mais notícias, podem telefonar. E assim eles já conseguiram registrar mais de 100.000 russos declarados desaparecidos pelos próprios russos. Esse número certamente está subestimado, pois nem todos os russos procuram suas famílias. Quantos vão pegar o telefone para ligar para um serviço ucraniano e obter informações? Então, se somarmos os 250.000 mortos, no mínimo, com os 100.000 desaparecidos, no mínimo, temos pelo menos 350.000 mortos e desaparecidos no exército russo. Se olharmos agora para as perdas definitivas, incluindo os feridos, a proporção de feridos por morte do lado russo é pior que do ucraniano, pois os russos fazem assaltos e frequentemente se ferem. Na zona cinzenta, entre as linhas russas e ucranianas, e é uma zona na qual é difícil ir buscá-los e por isso os ferimentos são mais graves, ucranianos costumam se ferir nas trincheiras, facilitando localizar e evacuar suas posições.
Nos anos de 2023 e 2024, as informações são relativamente fáceis de obter. O governo russo continuou informando em seu orçamento o número de pensões por invalidez concedidas. E sobre os anos de 2022 e 2023, a Rússia concedeu oficialmente 507 mil novos pedidos de pensão por invalidez. Então, uma parte desses pedidos de pensão são para invalidez permanente, a grande maioria, mas há outros que são para invalidez temporária. Enquanto um soldado termina sua reabilitação e, eventualmente, pode recuperar 100% de suas capacidades. Mas então, a partir dessa informação, o Instituto para o Estudo da Guerra conseguiu determinar mensalmente a proporção de soldados mortos ou feridos. Alguns vão se recuperar parcialmente. Eles contabilizam 400 mil feridos permanentes, segundo dados do final de 2024. O número de feridos graves permanentes cresce quase 20 mil por mês. Já passamos de 500 mil feridos graves e irrecuperáveis. E mais da metade desses homens sofreu amputação, de acordo com os números divulgados pelo Ministério do Trabalho russo e que foram repassados pela agência estatal TASS. E eles mesmos revelam que distribuíram 100 mil próteses em 2023 e 152 mil próteses em 2024. Isso reforça a ordem de grandeza e confirma a realidade desses números. Então, em junho de 2025, considerando apenas evoluções mínimas, são pelo menos 250 mil mortos, 100 mil desaparecidos e 500 mil feridos graves, totalizando 850 mil perdas permanentes. E se acrescentarmos as perdas temporárias, com feridos que vão se recuperar, passamos de 1 milhão de baixas em junho de 2025. Esse número foi indicado por quase todos os serviços, especialmente os de inteligência britânicos. E é um número, 1 milhão, que ainda assim permanece conservador, apesar de sua magnitude e de sua importância. Os russos certamente perderam mais homens do que isso. E aqui você vê a comparação, então, entre o número de perdas do lado russo e do lado ucraniano. Com essa proporção, que observamos entre 2,5 e 3 vezes mais perdas do lado russo, é a mesma proporção de perdas dos equipamentos comprovadamente destruídos, com listas igualmente transparentes. Agora vamos abordar as perdas civis. Nesse domínio, as informações são mais parciais, pois a maioria das mortes civis ocorre em áreas ocupadas pela Rússia sem acesso a dados. Mas ainda assim temos várias análises detalhadas, especialmente sobre a cidade de Mariupol, que foi arrasada no início da guerra em 2022, por exemplo, com os pesquisadores do Instituto Uppsala, que catalogam as mortes de todos os conflitos há 40 anos. Identificaram nominalmente 27 mil mortes confirmadas em Mariupol, sem possibilidade de ir ao local. Enquanto a Associated Press fez uma análise detalhada onde chegaram a 75 mil mortos ao identificar 25 mil túmulos, analisando só um terço da cidade. Havia também análises de imagens de satélite que revelam a expansão dos cemitérios. Estamos realmente falando de análises que puderam ser realizadas por várias equipes em paralelo e que vão corroborar, de qualquer forma, a lista de 87 mil ucranianos civis mortos na cidade de Mariupol, que havia sido revelada pelo diretor do Necrotério Central de Mariupol em 2022. Podemos supor que o impacto é tão catastrófico nas demais cidades destruídas pela Rússia, seja em Bakhmut, Avdiivka, Vuhledar ou outras. Mesmo assim, Mariupol é o pior massacre desta guerra até agora. Sem dúvida, temos dezenas de milhares de mortos nas outras cidades destruídas pela Rússia. Podemos analisar o número de assassinatos de civis em áreas ocupadas com as informações disponíveis. Áreas ocupadas e depois libertadas nas grandes contraofensivas ucranianas. Aqui não falamos de mortes em combates ou bombardeios, como o que vimos nas valas comuns que foram identificadas após a libertação de cidades como Irpin e Bucha. Infelizmente, confirmamos que esses crimes também eram comuns em toda a Ucrânia ocupada. As mesmas cenas ocorreram nas cidades libertadas na contraofensiva do outono de 2022, que desocupou Kherson, Liman e Kupiansk. Com provas recorrentes de tortura contra civis e centenas de corpos em valas comuns, como em Izium. Nessas cidades libertadas após 6 meses de ocupação, já há dezenas de milhares de civis mortos e centenas de desaparecidos. Assim, podemos supor um saldo de dezenas de milhares de vítimas civis. Fora dos combates, nas cidades ocupadas do sul da Ucrânia, como Melitopol, Berdiansk e áreas do Mar de Azov. Mas nunca poderemos provar isso. Então, se considerarmos mais uma vez um número muito conservador de apenas 200 mil mortes de civis ucranianos,
Infelizmente, isso não é realmente surpreendente quando olhamos para os hábitos russos. Lembre-se, eles mataram um quarto de toda a população da Chechênia, eles mataram 600 mil sírios. Esses são os números oficiais de civis mortos que eles obtiveram. Então, infelizmente, esses números não são acessíveis, essas estimativas são imprecisas, e tudo o que você verá na mídia são as mortes, que são oficialmente reconhecidas nominalmente pela Organização das Nações Unidas, e a Organização das Nações Unidas só conhece os 13 mil mortos que estão na zona controlada pelo governo ucraniano. Ou seja, ali a gente praticamente só conhece as consequências dos ataques aéreos que vemos todos os dias, mas também dos verdadeiros safaris humanos que a Rússia faz contra civis ao alcance de seus drones. A Organização das Nações Unidas classificou esses fatos como crimes contra a humanidade e contra a Rússia, notadamente na cidade de Kherson. Esse número de 13 mil mortos ucranianos, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, está muito subestimado. E é esse número que vocês verão, aliás, sendo regularmente destacado pelos russos ao afirmarem: mas vejam, afinal de contas, nós não matamos tanta gente assim, porque é o único número que os favorece e destaca, mostrando que não foi uma guerra tão mortal assim em comparação com outros conflitos no mundo. Mas é justamente porque quase todos os mortos estão nas zonas ocupadas, onde não há como fazer estatísticas. Mesmo assim, esses 200 mil mortos ainda estão abaixo da realidade. E se aplicarmos a mesma proporção entre mortos e feridos para os civis que é definida pela Organização das Nações Unidas, com 232 mortos e 1.343 feridos, no mês de junho obtemos um número de 800 mil ucranianos feridos, de forma mais ou menos grave. Ou seja, no total temos no mínimo 1 milhão de vítimas civis deste conflito. E estamos realmente falando das vítimas que foram atingidas fisicamente. Não estamos falando das vítimas psicológicas, das pessoas cuja vida foi arruinada, nem dos 700 mil crianças que a Rússia se orgulha de ter deportado das zonas ocupadas da Ucrânia, nem das dezenas de milhares de crianças que foram tiradas de seus pais. Eu lembro vocês de que maneira isso aconteceu. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, havia crianças de férias no sul do país. Nunca foram devolvidas aos pais que estão em zona livre. Da mesma forma, ao evacuarem cidades como Kherson, os russos partiram deixando essas batidas que ocorreram. Eles levaram as crianças das creches e escolas. E quando os pais à noite, que não foram evacuados, não foram levados pelos russos, voltaram para buscar seus filhos na escola, seus filhos já não estavam mais lá. Estamos falando de dezenas de milhares de crianças que estão na Rússia, levadas pela Rússia, enquanto seus pais aguardam e esperam recebê-los ainda na Ucrânia livre. Delegações africanas tentaram obter a libertação das crianças, ou um gesto de Vladimir Putin. Eles também foram rejeitados. Então não vou considerar esses elementos para o balanço das vítimas. E você vê que, na realidade, as pessoas afetadas, contando os deslocados, etc., são dezenas de milhões de pessoas, infelizmente. Se fizermos agora um balanço geral do lado militar, temos então 150 mil mortos e desaparecidos do lado ucraniano, aos quais somamos, no mínimo, 350 mil mortos e desaparecidos do lado russo. Os feridos graves com deficiência irreversível somam de 200 a 250 mil ucranianos e mais de 500 mil russos. Já temos um conflito que causa 1,25 milhão de mortos e feridos graves. Ou seja, perdas definitivas somando os dois lados. E se considerarmos também os feridos que vão conseguir se recuperar? Atualmente, elas são 1 milhão e 500 mil perdas nos dois lados. Mais uma vez, e se aos 500 mil militares mortos e desaparecidos somarmos ao menos 200 mil civis ucranianos mortos? Chegamos, obviamente, a 700 mil mortes violentas desde o início do conflito, o que faz dele o pior conflito do nosso século. Em 25 anos, este é o conflito com mais mortes violentas, superando Iêmen, Nigéria, Boko Haram, Darfur, Afeganistão, Gaza e até o total do Iraque no período. Portanto, trata-se de uma catástrofe humanitária causada pelo imperialismo russo contra a Ucrânia. E enquanto isso, de qualquer forma, a Ucrânia, ela aceita o cessar-fogo. Eu lembro, eles querem a paz amanhã, eles aceitam amanhã. Sejam as linhas de contato constatadas hoje, eles não pedem absolutamente nada além de um cessar-fogo instantâneo, imediato. Mas a Rússia simplesmente se recusa a vir negociar um cessar-fogo. Putin lembrou que queria recuperar toda a da Ucrânia, pois a considerava russa. E os ucranianos, do lado deles, eles temem que a Rússia mobilize infantaria suficiente para que não consigam parar essas ondas incessantes. Eles sabem que se desistirem será pior. Surgirão outros Mariupol e Bakhmut.
Eles sabem que se pararem de lutar, haverá mais mortes do que se continuarem lutando. E é por isso que eles tentam continuar se defendendo da melhor forma possível, com o nosso apoio, porque se eles pararem, se negociarem, se admitirem a derrota, a perda e perderem ainda mais territórios, isso vai causar mais mortes do que continuar lutando. É isso que os mantém firmes hoje. Então, vocês também podem, e eu repito, vocês já salvaram vidas com os projetos humanitários que realizamos juntos, os tabnets que financiamos, com o faturamento do meu canal e o dinheiro de vocês, mais de 10 mil soldados ucranianos usaram os stabnets financiados por vocês. Realmente salvamos vidas, não é só discurso. Continuem apoiando eles. Vou deixar todos os links para vocês conferirem as fontes que vimos juntos. Mas também para que vocês possam participar dessas operações em parceria com uma associação. O que significa que, como é uma ação humanitária, essas arrecadações permitem obter uma redução de imposto. Sejam generosos. 2/3 da doação são abatidos no imposto depois. Esse vídeo deu muito trabalho, espero que tenham gostado. Estatísticos da equipe, sintam-se à vontade. Já trabalhamos com estatísticos que confirmaram esses dados. Mas se vocês também tiverem informações ou análises para fazer, coloquem nos comentários deste vídeo e eu vou adicionar. No início do tweet, o primeiro comentário está fixado. Desejo um bom verão e boa sorte. Força, ucranianos, contem conosco.